Sereia. A sereia seria mais ou menos assim. Da cintura para cima, gente. Da cintura para baixo, peixe. Metade dama, metade escamas. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Bicho misto, moça triste, metade nada feliz pelas águas, enquanto a outra metade se afoga em mágoas. Metade Maria, metade sardinha. Por ser assim, dividida, a sereia é bonita. A sereia seria ser e não ser. Segunda semana de Paulo Freire, uma realização da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santos. Esse ano, a Semana da Educação tem por tema sugerido para nossa reflexão percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades. Lembramos que esta Semana de Educação é também composta por outras atividades, por outros eventos, como a Jornada Oceânica, a 10ª CIPAT Educação Edson Vicente Silvino, também pela ação da Justiça Restaurativa e pela 7ª Onda Literária. Trazemos aqui as principais orientações aos seus participantes. As palestras serão sempre realizadas de maneira remota, não havendo necessidade de inscrição prévia, como acontecia nos anos anteriores. No entanto, caso queiram receber notificações deste evento, há a possibilidade de se inscreverem no canal do YouTube, intitulado 32ª Semana de Educação, da Educação, Professor Paulo Freire. A nossa equipe vai disponibilizar aí no chat para vocês exatamente esse link. No bate-papo ao vivo de cada palestra haverá um link para registro de presença e de avaliação dos participantes, que são os servidores vinculados à Secretaria de Educação. Em decorrência, o sistema gerará a certificação de cada um de vocês. Cada profissional deverá participar das palestras durante o período de sua jornada de trabalho. Para que vocês possam inserir os seus comentários no chat, é preciso antes fazer um login no YouTube. Recomenda-se que vocês se utilizem do Gmail pessoal de vocês e não o e-mail do domínio @educa.santos.sp.gov.br. Toda a programação ela está disponível no site da Prefeitura Municipal de Santos e o nosso pessoal também vai disponibilizar isso no chat para vocês. Algumas palestras terão acessibilidade em Libras, como essa que nós temos hoje aqui. Para conferir, consultem também a programação no endereço do evento. Caso persistam dúvidas ou problemas em qualquer um dos dias e qualquer um dos períodos deste evento, a Secretaria estará à disposição pelo e-mail semana.educacal.santos@educa.santos.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 13 3228 1050. Em todos os seus dias, 19, 20 e 21 de julho, excepcionalmente das 8 às 20 horas. E, por fim, orienta-se que estas informações sejam socializadas com todos os profissionais que compõem o quadro da sua unidade escolar, com a sua equipe gestora, com professores, educadores, funcionários, bem como todas as demais pessoas que tenham interesse nessa abordagem temática. Importante a gente fazer um registro aqui. Em decorrência de um motivo de força maior, a nossa querida jornalista Paula Qualiato não pôde estar presente hoje conosco, então nós estaremos aqui esperando honrá-la da melhor forma que nós pudermos. Os nossos agradecimentos também à nossa equipe de apoio da Senutec, da seção Núcleo Tecnológico Educacional, formada pela Adri, pela Gláucia, pela Rosângela e pelas nossas queridas intérpretes de Libras, a Cida Abreu e a Ingrid Almeida, que está aqui comigo, que estão nos apoiando durante todo este evento. E para nós nos inspirarmos, né, e aprofundarmos a nossa reflexão acerca do tema proposto, a gente tem sempre a alegria e a satisfação de poder contar com a inteligência, o brilhantismo e a lucidez dessa pessoa a quem eu muito admiro, que é a Mônica Mumi. A Mônica Mumi, ela é psicóloga, diretora do Laboratório de Convivência, formadora em Justiça Restaurativa e Facilitação de Diálogos.
Há 22 anos, ela atua nessa área de construção de projetos, programas e políticas públicas que visam desenvolver convivências, relações justas, dialógicas e cooperativas. Nós também contaremos com a participação de duas grandes convidadas, a Renata Sanches Guzmão, que é juíza de direito e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do GCRIM, e também a Liliane Claro de Rezende, que é professora de formação, coordenadora do Programa Municipal de Justiça Restaurativa da Secretaria Municipal de Educação de Santos, do Núcleo de Práticas Restaurativas, professora Nilza Pirillo Teixeira, da Universidade Santa Cecília, também em Santos, e coordenadora do curso de pós-graduação em Justiça Restaurativa por essa mesma universidade. Então, para que nós possamos nos inspirar e instruir sobre o tema a metodologia dos diálogos como ferramenta de transformação, eu convido a nossa querida Mônica Mumi. Por favor, Mônica, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todos. Cláudia, que alegria estar aqui com você, já com a Liliane, a doutora Renata, estarmos aqui acompanhadas pela Ingrid e podermos criar esse espaço de diálogo. Eu me sinto muito feliz de estar na 32ª Semana de Educação Paulo Freire, nessa casa que é a Secretaria de Educação de Santos, que eu honro tanto. Me sinto acolhida, me sinto sempre muito estimulada a pensar a educação numa perspectiva justa, dialógica e inclusiva, porque me parece que é nesse lugar que a educação tem a maior potência. Para a gente começar o nosso diálogo, eu vou pedir que a gente se centre, que a gente chegue de verdade, que a gente traga a nossa atenção para que essas informações, essas inquietações que eu vou compartilhar, algumas ideias, possam ajudar vocês e me ajudar a conseguir entender com o coração, com o corpo inteiro, com a mente, com o nosso sentir, a importância das relações. Então, que a gente possa se alinhar aqui, um minutinho, se perguntando o que eu estou querendo nesse momento. Eu vou participar de uma troca sobre o diálogo. Um diálogo que traz transformação. Né? O que eu vim buscar aqui? Então, pedir que a gente se centre, se conecte. E a partir da pausa e do silêncio, muitos diálogos podem acontecer. Quando eu falo a palavra diálogo, eu percebo que para algumas pessoas isso faz muito sentido, abre-se um sorriso, as pessoas pensam em conversa, em escutar e em falar. Principalmente falar, que é a maneira talvez que mais a nossa cultura ocidental, a nossa cultura no Brasil, identifique o diálogo. Mas para algumas pessoas o diálogo não é tão confortável. O diálogo parece passar por momentos de tensão, de desencontro, de disputa, um certo descrédito nos últimos tempos, principalmente de que o diálogo seja possível. Eu posso compreender isso. Acho que a gente exercita pouco o diálogo. Quero compartilhar algumas ideias que eu fui aprendendo e experimentando sobre o diálogo na vida real. E já faço hoje isso à tarde, atravessada pelos diálogos da parte da manhã, onde também tivemos a oportunidade de encontrar
nesse espaço virtual as conexões com esse tema. Podemos encontrar algumas inquietações e perguntas, então já me sinto atravessada por elas. O diálogo, por vezes, nos leva a pensar num espaço onde eu vou convencer alguém. E esse é um lugar que a gente precisa corrigir um equívoco de compreensão. O diálogo é estar com outras pessoas, compartilhando, através do significado das palavras, as minhas compreensões. Então, ele é um espaço que flui diferentes significados da experiência da vida. É um lugar que cria movimentos, que nos coloca a reflexão e o pensamento crítico. Então, o diálogo, ele não passa por um lugar que a gente às vezes confunde, que é negociações entre o que eu penso e o que você pensa. Esse é um outro lugar, que também existe, que também tem seu propósito, mas o diálogo, ele não está buscando isso. O diálogo, ele está dizendo das possibilidades que eu tenho de me abrir para questionamentos. E dessa abertura de questionamentos, que intencionalmente eu vou aprendendo a ter, eu saio com outras compreensões sobre a vida. Sobre as pessoas com as quais eu tenho uma convivência. E o diálogo abre também a possibilidade, justamente pela ideia da reflexão e do pensamento crítico, de construirmos perguntas para investigar respostas. Investigar no melhor sentido da palavra. O diálogo une pessoas que têm interesses comuns para fazer uma pesquisa sobre aquele assunto. Então, perguntas produzem respostas, ou às vezes novas inquietações para que tenha-se novas perguntas. E a gente vai no movimento, como eu disse, né, se atualizando. Então, o diálogo faz com que eu possa sair de uma compreensão engessada da vida. Que eu possa olhar referências que não combinam para uma coletividade. Diálogo tem a ver com convivência. Paulo Freire diz que não há convivência sem diálogo. Então, se a gente está falando de convivência, a gente vai olhar para pessoas que vivem sistematicamente lidando com essa pluralidade de quem se é. E a escola é um lugar de uma convivência intensa, plural, desafiadora, complexa. Por quê? Porque são pessoas reunidas e pessoas que estão sendo convidadas a acessar conhecimento e no acesso a esse conhecimento ir se transformando em pessoas cada vez mais conscientes, mais reflexivas e mais críticas. Pois bem. Só que nesse lugar também aprendemos a conviver no que sentimos e como vamos lidar com o que sentimos. O espaço da escola é um espaço de convivência obrigatória. É importante que a gente nomeie isso. Eu não vou à escola apenas quando eu quero. Se eu tenho um desconforto, eu vou à escola mesmo assim. Seja eu aluna, aluno, seja eu professor, professora. Ou seja, esse lugar de convivência obrigatória, que tem os dias específicos, os horários, ou seja, regras, ou seja, funções, tem um objetivo,
ele é um lugar que pode sim se tornar um lugar de uma comunidade que aprende constantemente sobre a convivência, sobre eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas, eu num ambiente que a minha relação impacta e a própria construção desse ambiente, que é um ambiente democrático, que é a escola, num impacto mais amplo que é na sociedade. Puxa, então a escola tem um papel fundamental na formação de consciências individuais e coletivas. Penso que a gente, quando olha para esse espaço, que merece uma pedagogia da convivência, portanto, estruturar a maneira com que o diálogo é trabalhado sistematicamente, por vezes, nessa caminhada que eu venho fazendo, percebo que o diálogo ele é utilizado principalmente quando existem conflitos, ou quando esses conflitos passam dos limites do que é possível e chega numa expressão de violência ou das violências. Sim, o diálogo tem esse lugar, ele tem essa força. Porque o diálogo, ele é o encontro dos diferentes também, das necessidades que podem, quando a gente fala no ser humano, serem próximas, ou seja, as necessidades humanas, mas com as nossas individualidades, com as nossas singularidades. Então, o diálogo é um lugar não só para eu convergir, mas para eu divergir. Por conta dessas diferenças que me constituem, por conta das histórias que eu vivi. Sim, o diálogo pode acolher, então, um conflito e suas tensões. Pode acolher o conflito, seus desdobramentos. Os desafios de sermos afetadas e afetados por algo que a gente não está gostando, querendo, né? Esse lugar que nos desacomoda. Então, sim, o diálogo pode nos apoiar nisso. E pode, inclusive, mudar essa cultura que muitas vezes estão presentes em espaços de convivência, que é se tem um conflito, ou não se olha para ele porque ele parece pequeno, ou, quando ele é maior, não se usa o diálogo e vai-se direto para uma conduta punitiva. Então, sim, o conflito dialogado, ele tem potência de transformação. E a gente precisa, inclusive, usar mais e mais essa maneira. Porque na nossa, talvez, lógica de convivência mais antiga, né? Recentemente antiga, porque nas práticas ancestrais a gente está falando de uma outra forma, fomos utilizando os procedimentos de afastamento quando os conflitos se materializam. Quando, na verdade, aproximar pessoas para que elas possam lidar com a responsabilidade daquela relação, dos atos e das situações, traz muito mais resoluções do que afastar as pessoas. E às vezes a escola faz isso. Ela pega pessoas que entraram em conflito e separam, por exemplo, de turma. E isso a gente percebe que não traz o aprendizado e a consciência do que foi vivenciado. Então tem muita força. Mas eu gostaria de trazer, nos convidar a pensar o diálogo como um exercício desde sempre da convivência escolar. Um exercício que não está posto para resolver algo, mas para que eu possa aprender a força do diálogo.
Um diálogo que me leva naturalmente a compreender que existe uma necessidade minha, mas existe uma necessidade coletiva. Isso não vai ser aprendido de repente, isso vai ser construído na medida que eu vou, dialogo, percebo que saio melhor, porque me senti incluída, porque minhas considerações foram acolhidas, respeitadas, aonde gradativamente, na medida que eu vou amadurecendo o exercício do diálogo, eu vou entendendo, inclusive, que desqualificar a ideia de outras pessoas empobrece o meu repertório reflexivo. Então, eu passo a entender o diálogo como a melhor opção e não mais como algumas ou muitas pessoas, nesse momento, entendem o diálogo como um peso, como algo que nos deixa sempre tensos, sem resultados concretos. Opa, eu estou descobrindo que nesse espaço da escola, que é um espaço que é uma comunidade aprendente, no que se refere às relações, eu posso estabelecer vínculos, inclusive com pessoas que pensam diferentes de mim. Então, a gente está falando aqui de uma mudança significativa na concepção da convivência. Isso, na minha opinião, precisa hoje, quando a gente pensa o processo educativo, precisa estar no fundamento dessa prática. Porque quando a gente fala de maneiras de resolver situações inadequadas, comportamentos que caracterizamos como não possíveis, e aí a gente está falando de toda a comunidade escolar, a gente está não só falando dos alunos e alunas, a gente está falando dos adultos, da interação, dessa complexidade. Se eu não tenho intencionalmente a vontade de que a prática educativa inclua o ser humano real, ou seja, esse ser humano que tem horas que vai trazer toda a sua potência, mas tem horas que vai trazer a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade, se eu não trago isso, o que me resta? A punição, o controle dos comportamentos. E que sabemos que o resultado não é significativo. Eu vou controlar um comportamento, esse comportamento vai ser repetido, eu vou tentar controlar de novo, e aí todas as vezes que essa pessoa entender que não está sob o meu controle, ela vai agir com a mesma... ela vai agir da mesma forma. Então não é disso que estamos falando, a gente está falando de criar um conceito de convivência aonde as pessoas se sintam parte e se sintam bem de estar convivendo. Quando eu penso no caminho que eu tenho feito sobre dos estudos, das práticas, dos projetos, eu percebo que o diálogo, ele abre um canal de conexão para que a gente possa se comunicar. E a comunicação, para David Bohm, eu vou me comunicar para fazer algo junto com outras pessoas. Para mim, a convivência fala da ação e não só do mundo das ideias. Ou seja, uma convivência respeitosa, eu quero experimentá-la. Eu quero que ela esteja na vida, no dia a dia. Então, o diálogo cria essa ponte, né? Hoje a gente escuta muito falar que o diálogo é um convite a construirmos pontes. Eu acho uma bela imagem. Porque, às vezes, eu percebo que num lugar, talvez não tão profundo, pessoas entendam que o diálogo parte de uma ideia de que eu vou trazer a minha razão e eu vou sair bem se essa razão for aceita como a melhor ou a mais certa. Opa, não, a gente está falando de uma convivência que a gente quer transformar
para um estar com as pessoas em estado colaborativo. O diálogo é fundamental. E aí, eu tenho uma proposta, que é botar o diálogo como uma prática semanal, onde pessoas vão sentar e vão conversar, sem alguém liderando e sem ter que resolver nada, livremente. Aquela ideia de vamos sentar para conversar e jogar a conversa fora. Porque senão a gente aprende que o diálogo só está atrelado a esse peso ou a esse lugar de que eu tenho que pensar, falar, dizer para me conectar e conseguir tal coisa. Sim, o diálogo possibilita tomadas de decisão e isso é muito potente. Só que eu estou querendo que a gente, aqui que está nesse espaço, possa trazer o afeto do diálogo. O afeto não é carinho, o afeto é tudo que me afeta nas narrativas trazidas através das palavras e dos significados que eu dou a essas palavras. É exercitar, então é sentar durante uma hora, alunos e alunas, ou professores e professoras, ou a comunidade escolar, sentadas em pequenos grupos misturados com essa diversidade que temos de pessoas que compõem essa comunidade, para falar sobre o que tiver com vontade. Puxa, mas qual é o objetivo disso? Aprender a falar e a escutar. Aprender a compartilhar o que eu sinto, a criar espaços mais seguros, a espaços onde eu me percebo e percebo a outra pessoa. E nesse exercício que vai criando vínculos, eu vou podendo entender o que é dialogar, inclusive escutar coisas que eu não concordo, entender qual é o tempo de falar, de calar, né? Será que eu já falei muito? Será que eu não devo silenciar para escutar? Não como um processo didático no sentido de um passo a passo, mas um processo de experimentação. Uma experimentação que precisa ter uma escolha prioritária. A prática educativa, ela tem sido, desde sempre, um lugar de poucas pessoas falando e muitas pessoas escutando. Como é que a gente pode criar uma outra forma para que esse compartilhar de saberes e fazeres, que a escola sim traz e apresenta, como é que ela pode ser com uma outra didática, com outro método, pensando nesse diálogo, que é muito mais convidativo do que o exercício do presta atenção e desse controle. Lógico que a gente está falando de regras que nos ordenam e nos contornam. Sim, a gente está falando dos combinados de uma convivência que seja possível para todas as pessoas. Porque o diálogo, quando experimentado, como eu estou sugerindo, como algo que é valioso, vai desvelando as estruturas de opressão. Paulo Freire também diz que no espaço onde a gente fala de opressão, no espaço de opressão não há diálogo. No espaço onde a gente está com referências de mais-valia e menos-valia, um espaço onde as violências estruturais não são refletidas, ali não há diálogo. Quando eu penso em escola, essa força de transformação, quando pessoas pensam coletivamente o bem-estar, o bem comum, o valor justo da convivência, quando eu penso esse espaço, eu falo, uau, como esse lugar tem a força de trazer consciências.
E as consciências só aparecem na medida que eu posso elaborar meus processos de convivência. Senão, mais uma vez, a gente está pensando no mundo das ideias e não no mundo prático da convivência. Porque sim, eu quero ser dialógica, mas às vezes eu não sou, às vezes eu não consigo, e eu preciso cada vez aprender mais sobre isso. E eu estou falando de crianças, e eu estou falando de adolescentes, e eu estou falando de adultos. E eu estou dizendo de uma escolha pedagógica pelo diálogo. Então, quando a gente fala em assembleias, elas são espaços dialógicos. Elas são espaços de tomada de decisão. E mais do que a decisão em si, é como é que eu posso olhar para a tomada de decisão e falar, opa, não me interessa que a decisão tomada seja para que o benefício de poucas pessoas. Me interessa, mesmo que seja contrária à minha ideia, que a tomada de decisão inclua o maior número de pessoas para o bem-estar dessa coletividade, para esse valor justo, para esse lugar que a gente fala tanto da empatia e da compaixão. Sem um lugar romantizado, muito pelo contrário, um lugar exercitado, com consciência, inclusive para que essa tomada de decisão na Assembleia, por exemplo, que traz uma escolha pela maioria, possa ter tanta consciência que fala, uau, o que eu vou fazer para cuidar das pessoas que não tiveram suas escolhas como prioridade desse grupo. Olha que dinâmica diferente que a gente cria. Ninguém está controlando comportamentos, ninguém está pré-determinando ações, e todo mundo está buscando perceber que esse humano existe individualmente, mas coletivamente. Os grêmios também têm um lugar fundamental. Quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando de diferentes percepções que, quando compartilhadas, no valor da palavra, a gente pode ter compreensões plurais, diversas, e abarcar essa complexidade. Então, isso não é simples, mas ao mesmo tempo é desta maneira que é possível, me parece, dar sentido à construção da convivência. Porque na hora que eu crio esses espaços, as narrativas de quem vive experiências plurais cabem, e nesse lugar a gente desvela as violências estruturais. E consegue contar sobre elas e a decisão de não mais tê-las como foco de uma referência da convivência. A gente está muito atrasado quanto humanidade, porque ainda entendemos possíveis práticas violentas e banalizamos elas. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente está falando de uma possibilidade de construir outros pensamentos. Porque é interessante quando pessoas estudam em diferentes lugares do mundo, em diferentes tempos, sobre os pensamentos, a construção da grande maioria das nossas referências sobre o viver nascem de pensamentos coletivos. Dessa experiência que vai sendo traduzida e que vai sendo contornada para que a gente possa se pensar humano e se dizer humano e se contar humano. Então, o diálogo, ele tem uma proposta, ele tem um objetivo bem fundamental na transformação. Minha, porque na relação não se transforma na solidão, na solitude sim,
nos momentos de silêncio, de diálogo interno, sim, mas não na solidão. Então, nesse lugar, eu me transformo, mas eu fundamentalmente, na medida que busco a coletividade para dialogar, ao contrário do que imaginaram e imaginamos até hoje, que juntar pessoas pode ser bastante difícil, não. Na medida do exercício de diálogo, na hora que unimos pessoas, aí sim a gente começa a criar um ambiente extremamente produtor, de uma paz consciente que não tem nada a ver com passividade, que não tem nada a ver com silenciamento, porque justamente o exercício coletivo desvela as opressões e silenciamentos que são feitos para que algumas pessoas tenham o seu poder de fala e outras não. Então, quando a gente está falando de diálogo, a gente precisa olhar para os equilíbrios que estão postos, entender se eles são dinâmicos e se realmente essa coletividade está fazendo parte de uma construção de convivência onde o diálogo faz com que as pessoas possam efetivamente caber na sua existência. E dessa maneira, com essas reflexões, eu chamo a doutora Renata para que ela possa vir compor esse círculo virtual e possa trazer seus saberes preciosos sobre as experiências que ela vive num desafio muito bonito de trazer a justiça restaurativa para a instituição do tribunal, essa instituição que também busca o valor de justiça na convivência. Oi, doutora Renata. Oi, Mônica, querida. Parabéns pelas suas palavras, como sempre, muito norteadoras para nós que estamos nessa trilha da justiça restaurativa. Você que para a gente é sempre um marco, né? Foi um marco na cidade de Santos e sempre continuará sendo. Como a querida Cláudia Mendes já me apresentou, eu sou juíza, titular do Juizado Especial Criminal de Santos, e eu sou coordenadora de um núcleo de justiça restaurativa. Então, a ideia é que nós também tenhamos a justiça restaurativa a partir da visão da nossa instituição do Poder Judiciário. Porque o que é a justiça restaurativa? É essa nova visão de como fazer justiça, que não dessa forma dos nossos meios tradicionais, né? Como nós olhamos a justiça como um valor. Então, nós temos diversos projetos no nosso núcleo e estamos à disposição para quem quiser conhecer, quem quiser saber de como é a aplicação, o funcionamento da justiça restaurativa junto ao Poder Judiciário, junto aos processos judicializados já. Ressalto a grande importância da justiça restaurativa na seara da educação e ressalto a grande importância de nós enfatizarmos o diálogo, de nós trazermos o diálogo como uma grande ferramenta de transmutação dos nossos relacionamentos. Porque a justiça restaurativa depende muito do diálogo, da comunicação, tanto da imaginação, quanto da criatividade, intuição, mas essencialmente do diálogo, porque a justiça restaurativa, ela é relacional, como nós somos seres relacionais. Então, nós interagimos em todos os momentos da nossa vida, nós estamos interagindo. Valores da justiça restaurativa, como respeito, relacionamentos e responsabilidade, devem ser muito enfatizados, ou seja, relacionamentos e diálogo estão na base de tudo.
Somos seres relacionais, nossa identidade é construída socialmente através das relações e das experiências que nós vivemos. E o conhecimento é algo que nós criamos juntos, um processo social vivo e fluido, através da linguagem e do diálogo. Então, de muita importância o que a Mônica nos traz hoje, de algo de muita reflexão, que nós temos que, de fato, parar para pensar, para refletir na importância e na necessidade do diálogo enfatizado entre nós, entre os alunos das escolas, entre os alunos e professores, entre professores, entre as próprias instituições e entre a comunidade e as instituições. O diálogo é a base de todos os nossos relacionamentos e a partir da onde vamos conseguir as transformações. É a linguagem que produzimos, é nessa linguagem que nós produzimos um mundo diferente, e a nossa versão do nosso viver nesse mundo. E a comunicação é a mais básica e vital de todas as necessidades humanas, depois, lógico, da sobrevivência física. Então, nós dependemos muito do diálogo e desses relacionamentos. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, falando em diálogo, algumas questões relacionadas aos conflitos. Porque o que são os conflitos? Conflitos são situações inerentes aos nossos relacionamentos, né? De onde o diálogo pode trazer esse grande potencial transformador. Eu quero trazer para vocês, não sei se todos conhecem, o Manifesto 2000 para uma cultura de paz e não violência, que foi escrito por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz com o objetivo de criar um senso de responsabilidade pessoal em relação à humanidade. Ele foi lançado em Paris no dia 4 de março de 1999 e aberto a assinaturas do público em geral, e hoje já conta com mais de 75 milhões de assinaturas. E nesse manifesto, ele objetiva a conscientização e os compromissos individuais das pessoas com respeito à vida, a rejeição da violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Ou seja, um desses enfoques é o diálogo, ouvir para compreender. O que é mais importante no diálogo que não a escuta cuidadosa e ativa. É aquela que a gente, hoje em dia, está perdendo muito. Nós não paramos para escutar, nós não paramos para dialogar. Nós já queremos dar a nossa opinião, nós já queremos fazer aflorar aquele nosso pai crítico, aquele que já determina, que já diz que sabe tudo ao seu redor e não escuta a outra parte, não dá opção para a outra parte também dialogar com o seu adulto. O que eu quero trazer para vocês também é a Declaração de Sevilha. Não sei se todos conhecem também, falando em cultura de paz e não violência. Foi uma declaração longa, e eu vou resumir aqui, sintetizar nas frases que mais organizam o pensamento da Declaração de Sevilha, que é cientificamente incorreto dizer que nós herdamos uma tendência a fazer a guerra de nossos ancestrais. Ou seja, essa questão de que nós somos seres humanos que nascemos para a guerra, que herdamos isso, esse manifesto, essa Declaração de Sevilha, ela traz cientificamente uma contraposição a isso tudo, dizendo que a guerra é aprendida, a violência é uma questão aprendida. E se nós aprendemos a violência, nós podemos também aprender a paz.
E esse é o nosso propósito, de como nós vamos aprender essa paz. E uma dessas ferramentas é, sem dúvida, o diálogo. E o que é a cultura de paz, segundo a Assembleia Geral da Unesco? Cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Então, olha aí, mais uma vez, o diálogo entrando como forma de trazer à luz a cultura de paz. Porque nós fomos educados por exercício constante da violência, dessa cultura da violência. Exercício constante da desconfiança, uso da força, da competição, da luta de uns com os outros por uma melhor posição, né, de sucesso, de fortuna. Os valores que nós cultivamos na nossa sociedade hoje são pressa, luxo, dinheiro, sucesso, prestígio pessoal, individualismo, consumismo, fama e competição eterna de uns contra os outros. Então, existe uma grande pressão para que nós entremos logo nesse mundo, no mercado, e isso nos causa estresse, angústia, falta de paz, falta de sentido e propósito, muita ansiedade, falta de espiritualidade, religiosidade. Então, a ideia é o que fazer com tudo isso? Quando nós percebemos que nós estamos emaranhados com toda essa cultura de violência. Então, a ideia aqui, em primeiro lugar, é a gente se eduque para uma cultura de paz, criando condições para uma convivência solidária, pacífica, cooperativa, através justamente do diálogo que propicia a interação e a melhoria dos relacionamentos. E a ideia é que o diálogo também possa colaborar para a transformação dos conflitos, porque os conflitos, eles são inerentes aos nossos relacionamentos. A gente não consegue sair de casa e hoje eu vou deixar aqui meu conflito penduradinho no meu mancebo, quando eu voltar, eu resolvo ele. Não, os conflitos, eles são inerentes aos nossos relacionamentos, minuto a minuto. E a existência do conflito não pressupõe necessariamente a existência da violência. Por isso é que a justiça restaurativa fala muito na transformação dos conflitos e aposta muito no diálogo e na comunicação, na melhoria, na transformação dos relacionamentos para a transformação dos conflitos. A melhoria da interação entre as pessoas, como nós interagimos conosco, com o nosso próximo e com a comunidade onde nós estamos inseridos. E comunidade no sentido mais amplo possível. Aquela comunidade que nos abriga, a comunidade das instituições, no nosso caso das escolas, e até o judiciário, que também faz parte da nossa comunidade. Então, como abordar o conflito de modo a reduzir a violência e aumentar a justiça nos relacionamentos humanos? Como desenvolver a capacidade de interagir de um modo construtivo, direto, presencial e, ao mesmo tempo, abordar mudanças sistêmicas e estruturais? Essa é a ideia da transformação dos conflitos, que se concentra em criar essas respostas adaptativas aos conflitos humanos através de processos de mudança que aumentem a justiça e reduzam a violência. Então, a transformação dos conflitos vê a paz como centrada e enraizada na qualidade desses relacionamentos. Em vez de ver a paz como uma condição final e estática, essa transformação de conflitos considera uma qualidade relacional em contínua evolução e desenvolvimento. Então, o trabalho da paz, portanto, se caracteriza por esforços intencionais para tratar essas marés do conflito humano
através de abordagens não violentas e através do diálogo, igualdade e respeito aos relacionamentos. E eu vou terminar minha fala parafraseando a nossa querida Mônica Mumi, numa fala dela que diz que trabalhar com questões de conflitos e violências tem a ver com mudar a forma de perceber e entender a convivência e as relações em diferentes níveis, com você mesmo, com o outro, com as instituições, com a comunidade e sociedade onde está inserido, em uma perspectiva mais ampla. Então, essa ideia que eu gostaria, essas pequenas palavras que eu gostaria de trazer para vocês hoje, isso é o que a gente pretende cultivar no nosso núcleo de justiça restaurativa, essa possibilidade de transformar a justiça numa justiça dos relacionamentos através do diálogo. Porque o que é a justiça que não também a possibilidade de um diálogo entre as partes? Porque as pessoas, atualmente, elas têm na cultura já enraizada a tendência de delegar a resolução dos conflitos a um terceiro, ao Estado, ao juiz, ao promotor, aos advogados, aqueles que elas consideram pessoas que estão já acostumadas a lidar com isso. Então, elas se sentem incapazes de resolver os seus próprios conflitos. Então, incentivar o diálogo é incentivar o retorno da propriedade e da apropriação dos conflitos para as próprias partes interessadas, quer seja nas escolas, quer seja nas comunidades e quer seja no próprio Poder Judiciário. Então, essa é a minha contribuição do Núcleo de Justiça Restaurativa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente na Semana da Educação, agradeço a todos os presentes. Eu acho que não sei se a minha fala travou um pouquinho. Agradeço a oportunidade de todos os presentes aqui e estou à disposição no Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos, na Vara do Juizado Especial Criminal de Santos, através do e-mail núcleojrsantos@gmail.com e no nosso Instagram, núcleo de Justica Restaurativa, e através do meu e-mail pessoal também, que eu posso deixar no chat para quem tiver interesse em saber mais do nosso trabalho. Tá bom? E eu termino com uma frase que eu gosto muito, acho que é da Hannah Arendt, que diz que a dor que não é transformada, ela é transferida. Então, o que a justiça restaurativa oferece também são espaços de transformação dessa dor, desse conflito e de toda essa potência que o ser humano carrega consigo. Muito obrigada, prazer em estar com vocês todos mais uma vez no dia de hoje. E agora eu chamo para o nosso palco virtual minha querida Liliane Rezende. Boa tarde a todos. Estou vendo aqui que nós temos 297, educadores que estão participando. E no nome da nossa secretária de Educação, professora Cristina Barleta, eu quero cumprimentar a todos, bem como as minhas colegas aqui de bancada, Mônica Mumi, doutora Renata Guzmão, a nossa querida intérprete Ingrid Almeida, a doutora Cláudia Regina também, que também está conosco aqui, e todos os demais aqui que se encontram aqui nos dando essa ajuda aqui das nossas queridas parceiras aqui da Senutec. Falar depois de Mônica, depois de doutora Renata, é um grande desafio, né? Mas eu vou procurar trazer aqui a parte prática de como que nós estamos trabalhando, né, fazendo esse trabalho da justiça restaurativa, principalmente, né, dentro das nossas escolas. Já é uma política pública consolidada,
né? Nós completamos nesse mês, no dia 11 de julho, 4 anos, né, dessa conquista feita por todos nós, e temos aí já o primeiro núcleo implantado, que foi dentro da própria Secretaria de Educação. Também tivemos depois no Judiciário, lá no GCRIM, com a doutora Renata Guzmão, no Legislativo, que é o primeiro dentro do nosso país, e no dia 30 de setembro do ano passado também implantamos um núcleo dentro da universidade, o primeiro dentro da Universidade de São Paulo, na Unisanta. Então, nós estamos aí fazendo um trabalho, né, que está dentro do nosso decreto, que Mônica nos ajudou a construir, que é o quê? Disseminar a proposta desses núcleos de justiça restaurativa para fortalecer a nossa política pública, que é interinstitucional. Então, vou fazer uma apresentação aqui para vocês, e quero também dizer, né, sobre essa questão da proposta do diálogo, né? A justiça restaurativa, ela é a arte do encontro, ela nos traz, né, nos propicia trazer a proposta de uma escuta respeitosa, de uma fala que não seja violenta, de uma fala que possa ser assertiva e não violenta, né? Então, nós trazemos a comunicação não violenta. Até estou aqui com uma girafinha aqui, lembrando Marshall Rosenberg, né? Então, nós trabalhamos tudo isso dentro dessa proposta da justiça restaurativa. Estamos dando formação continuada, desde quando recebemos a formação da Mônica, nós não paramos mais. Mônica formou facilitadores, multiplicadores, e em 2016 ela se retira, né, do trabalho dela, e nós, enquanto multiplicadores, demos continuidade a essa formação em 2018, fazendo a formação conforme ela nos trouxe, de uma maneira interinstitucional, abrindo para todas as pessoas que quiseram, né, aprender, né, os princípios e os valores da justiça restaurativa, até porque quando Mônica implantou justiça restaurativa em São José dos Campos, ela entendeu que a educação sozinha, ela não dá conta do fenômeno da violência. Então, ela traz essa nova proposta para Santos, quando chega, de uma maneira interinstitucional, que tem dado muito certo, né, que a gente está aqui, né, trabalhando dessa maneira, com o judiciário, com o legislativo, com a universidade, com as demais secretarias envolvidas dentro do município, e isso vai nos dando cada vez mais força para que a gente possa impulsionar, né, a justiça restaurativa, que é uma filosofia urgente e necessária para os nossos dias, principalmente nessa questão que vivenciamos hoje, né, da pandemia, de tantas coisas aí, que há um grande sofrimento interno. Então, justiça restaurativa vem para que a gente possa abrir esses espaços dialógicos dentro das nossas escolas, principalmente, para poder ouvir cada um de vocês, para que a gente possa replicar, reproduzir essa escuta também para a comunidade escolar, para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos. Então, isso é muito importante. Então, por favor, eu gostaria de colocar aqui uma apresentação rápida, que eu não quero me estender muito aqui, né? Essa daqui acho que é a última parte que está, tem que ir lá no início, por favor, Rosângela. Isso. Então, nós trabalhamos dentro da proposta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o ODS, que é a Agenda 2030, que precisamos alcançar, né? E o nosso trabalho está focado aqui no Objetivo 16, que traz paz, justiça e instituições eficazes. Mas para que a gente possa obter, né, alcançar esse objetivo, a necessidade de passarmos por todos os anteriores, né, que vocês estão vendo aí, que é a questão de uma educação de qualidade, erradicação da pobreza, vida na água, que é o tema aqui do nosso Semana da Educação, né, percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades. E junto com a semana, nós estamos também apresentando esse 6º Fórum de Justiça Restaurativa, que o primeiro movimento aconteceu quando tivemos o Seminário de Justiça Restaurativa em Santos, em 2015, que Mônica e eu tivemos, né, essa possibilidade de juntas, né, receber, né, um contingente de mais de 800 pessoas do Brasil todo e de fora do nosso país. Então, Santos acolheu
todos esses participantes para celebrar os 10 anos de justiça restaurativa dentro do nosso país. Por favor, pode mudar. Então, eu trago aqui alguns dados, né, que já foram, inclusive, divulgados pelas mídias, como estava, né, a nossa questão da judicialização de casos de agressão, bullying, furto, indisciplina, roubo, vandalismo. Então, em 2013, antes da Mônica chegar, nós tínhamos 52 casos judicializados. Quando a Mônica chega em Santos, em 2014, nós tínhamos 113. E daí nós fomos reduzindo com esse trabalho, junto com todos vocês, né, envolvidos, porque ninguém faz nada sozinho. É importante, é como se fosse uma onda mesmo que vai chegando e a gente vai entendendo que a punição, ela não traz benefícios. Se isso fosse realmente bom, não estaríamos cada vez mais construindo, né, presídios e aumentando a nossa violência dentro do nosso país, que é o terceiro país mais violento do mundo, né? Mas teríamos diminuído, porque nosso país é muito punitivista, né? Então, nós trazemos a proposta da não punição, mas isso não significa passar a mão na cabeça dos nossos alunos, mas sim trabalhar com a responsabilização e também deles entenderem, né, a dor, né, que causa muitas vezes no outro, né, quando há, por exemplo, a situação de um bullying que é nefasto. Então, entender a dor do outro, e com isso a gente vai trabalhando, desconstruindo a violência e melhorando as ambiências escolares. Então, em 2019, nós tivemos apenas 3 casos judicializados. Por favor. E diante disso, desses dados, né, que foram trazidos aí pela própria Secretaria de Educação, Departamento de Planejamento, nós tivemos a graça de nos depararmos com essa notícia na primeira página do jornal, né, que as escolas de Santos reduzem em 85% os conflitos judiciais. Que bacana, né? Geralmente a gente abre o jornal e vê notícias somente de violência, de tristeza, e a gente se depara com essa notícia que nos deixa muito felizes, porém mais responsáveis, porque nós precisamos não apenas, né, alcançar essa meta, mas também nós precisamos dar conta de manter essa meta. E para isso, eu sozinha não consigo fazer nada. Por isso que nós precisamos estar junto com todos vocês que fazem parte da comunidade escolar, que são professores, são educadores. Então, quanto mais a gente puder trabalhar os princípios e os valores da justiça restaurativa dentro das escolas, mais nós reduziremos os conflitos judiciais, a violência, a punição. Por favor. E com esse trabalho, nós estamos também dentro do currículo santista, que está à base, né, à luz, né, da base nacional comum curricular, como uma educação restaurativa. Por favor. E o que visa essa educação restaurativa? Jogando luz até no que a Mônica trouxe aí, né? Estabelecer um exercício do diálogo, da escuta, participação, autonomia, pertencimento e responsabilização de todos os atores da escola, bem como dos envolvidos nos conflitos. Primar pela inclusão dos participantes da comunidade escolar. Então, dentro da nossa proposta, baseada aí na educação restaurativa, nós jogamos luz em tudo isso, principalmente na questão da importância desse diálogo. Por favor. E para isso, eu quero também anunciar que essa notícia está bem fresquinha, né? Nós anunciamos aí no dia 6 desse mês, que nós tivemos uma audiência pública na Câmara, com a Mônica presente, com mulheres aí bem fortes, a vereadora Audrey Cleis também estava presente, a doutora Renata Guzmão, nossa juíza, a doutora Renata Reis, também nossa procuradora do município, estávamos todos juntos lá, junto com a Mônica Crossi, a própria Selma Lara, para fortalecer ainda mais e falar, né, de tantos desafios que enfrentamos e também das conquistas que estamos tendo. E anunciamos essa revista, que ela já faz parte aí, né, dentro da própria página da prefeitura. Nós temos um ícone, Justiça Restaurativa, onde vocês poderão acessar e descobrir
muito mais coisas, né? São 100 páginas, temos depoimentos, né? Temos entrevistas das pessoas que também fizeram parte da história. Não coube todo mundo, porque é muita gente envolvida, mas nós estamos aí já envolvida para a segunda edição, daqui 4 anos nós vamos trazer mais pessoas para estar dentro dessa história, e ali vocês vão poder ler um pouco de como que isso aconteceu, dos trabalhos que fizemos, né, da parceria que tivemos. Então, tudo isso é feito com muito cuidado, de uma maneira artesanal, uma maneira bem pensada, com muito carinho, com muito amor, que é o fazer da justiça restaurativa. Não adianta a gente querer fazer atropelando tudo apenas por resultados rápidos, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem realmente que olhar para as pessoas, porque muitas vezes eu olho, mas não estou vendo, eu ouço, mas eu não estou escutando. Então, há necessidade mesmo de perceber, né, tudo isso. Por favor. Aqui eu trago também, né, os núcleos de educação para a paz que foram implantados já em 4 escolas do nosso município, que são espaços para que a gente possa trabalhar as práticas restaurativas e essa escuta, o diálogo, que é muito importante. E a ideia é que a gente possa expandir para a nossa rede, para que todas as escolas possam ter esses espaços de escuta, de prevenção. O primeiro núcleo que inauguramos, implantamos, foi na UME Avelino da Paz Vieira, que infelizmente, né, um ano anterior à inauguração, houve o suicídio de uma aluna. E através desse problema, isso afetou a toda a comunidade escolar. Todos ficaram muito tristes com tudo que aconteceu. Abalou os próprios alunos, a equipe gestora, os pais. E daí o próprio Rotary, né, eu também sou rotariana, nós pensamos num projeto para poder trazer, né, esses núcleos de paz para as escolas, de modo que que a gente possa escutar os nossos alunos, que muitas vezes a gente fala, poxa, poderia ter ouvido mais, né? A gente sempre se sente assim culpado, né, quando há uma questão de um suicídio, né? Então, que a gente possa propiciar cada vez mais esses espaços seguros, que são seguros, dialogue com essa tecnologia que é tão importante dos círculos de construção de paz. Por favor. Eu também quero anunciar para vocês que já está chegando nas nossas escolas municipais e também nas estaduais, nós também iremos encaminhar esse kit, né, que fala sobre o livro que eu escrevi junto com Vanessa Raton, Um Dia de Paz Restaurativa, que vai nessa sacolinha aqui. Nós temos também os cards que vocês, professores, poderão trabalhar com os alunos, desenvolvendo ainda mais as práticas restaurativas e melhorando cada vez mais, né, a proposta de levar sempre a cultura de paz para as ambiências dentro das escolas. Por favor. Então, para quem tiver interesse, vamos colocar aí no link, né, as meninas vão colocar para vocês aqui os links para poder comprar os livros, né, pode ser tanto diretamente pelo correio, que custa R$ 35, ou pelo site da Amazon, R$ 24,99. 70% da venda desses livros, eu e Vanessa iremos destinar para a construção de mais núcleos de educação para a paz dentro das escolas. Então, é essa a nossa meta, construir, ajudar, né, a implantar mais núcleos dentro das escolas. Por favor. E eu também quero anunciar aqui para vocês que nós teremos, a partir desse ano, no dia 30 de setembro, iremos anunciar a exposição do artista peruano Ivan Ciro Palomino, Consciência Girando pela Paz, que estaremos aí envolvendo as redes municipal, estadual e particular, para que possam participar de um concurso da releitura, né, trazendo uma produção artística da releitura do Palomino ou de alguma coisa que possa nos remeter à cultura de paz. E com isso faremos um movimento, são alunos dos 8º anos das escolas, que eles são maiores, e no ano seguinte eles poderão dar continuidade a esse trabalho no 9º ano, reproduzindo essa proposta. Então, a ideia é estarmos envolvendo a todos, e a gente traz, né, essa proposta pelo nosso núcleo, onde eu e a Selma Lara somos coordenadoras desse núcleo de justiça restaurativa dentro da universidade.
favor. Então, o objetivo eu já falei, né? E essa exposição estará no dia 30 de setembro até o final de novembro. No mês de setembro, até o dia 7 de novembro, estará dentro da Pinacoteca de Santos, junto com as 3 obras dos alunos ganhadores. Nós teremos também as obras do Ivan Ciro Palomino, que é um artista renomado que ganhou pela ONU o prêmio pelo Cartaz pela Paz, concorrendo com 124 países, com mais de 4.000 artistas. Ele foi o ganhador desse concurso. A obra dele é maravilhosa, que fala Girando pela Paz. Você pode voltar rapidinho, só um slide rapidinho, só para mostrar. É essa obra aqui, ó, que está pequenininha, é uma bomba atômica, e se vocês perceberem, é como se as crianças estão destruindo a bomba atômica, fazendo brincadeiras de empinando pipa, pulando corda. É como se fosse um novelo de lã que está sendo tecido, destruindo a bomba atômica. Isso representa que o futuro, né, do mundo, né, está na mão das crianças. A não violência, o desarmamento, enfim, de todas as consequências que não são boas, né, nós estamos aí colocando nas mãos das nossas crianças, que realmente serão quem realmente poderá nos ajudar com um mundo ainda melhor. Por favor. Pode passar também. Eu quero finalizar minha fala com aqui trazendo, honrando a Kay Pranes, né, que durante a minha formação com Mônica Mumi, ela trouxe muita Kay Pranes, né, e eu também sei que Mônica gosta muito dela, são amigas, e eu quero trazer a doutora Renata Guzmão, honrou a Mônica, e eu quero honrar a Kay Pranes aqui com essa fala, quando ela traz as escolas, são a instituição socializadora mais poderosa depois da família. Consequentemente, as escolas são um lugar com potencial incrível para promover a transformação cultural em direção a uma cultura de paz. E é isso que nós acreditamos. Eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Por favor, acho que tem aqui, eu trago aqui também, quero agradecer a minha equipe do Núcleo de Educação para a Paz, em nome da Irene Cotrim, da Marta Nunes, Rosângela Gonçalves, o Rodrigo França, a Andréia Matozinho, a Liliana também, e caso vocês precisem, né, podem mandar e-mail para nós, que é justicarestaurativa@santos.sp.gov.br, que nós estaremos aí prontos para poder responder, caso vocês queiram conhecer melhor o nosso trabalho dentro do Núcleo de Educação para a Paz, que hoje tem sido um lugar onde tem sido muito procurado por pesquisadores, inclusive Mônica Mumi, né, trouxe uma pesquisadora da Universidade, né, de Lisboa, que está conosco, a Janina, né, fazendo pesquisa do nosso trabalho, assim como já tivemos outros pesquisadores aí que estão junto. Então, o Núcleo de Educação para a Paz, além de ser um espaço de formação, ele também tem se tornado um espaço para a pesquisa. Isso é muito importante. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Liliane. Nós agradecemos aí toda a sua colaboração, que é o retrato das conquistas do Programa de Justiça Restaurativa da Secretaria de Educação da Prefeitura de Santos. Muito obrigada. Eu faço aqui o registro que a doutora Renata Guzmão, por um compromisso anteriormente assumido, ela teve que deixar esse nosso espaço aqui, mas já fizemos a nossa despedida aqui nos bastidores, né, Mônica? Agradecendo por toda a contribuição que ela trouxe. E temos ainda um pequeno tempo, né, para podermos fazer algumas considerações a respeito daquilo que foi trazido pelos participantes, pelos nossos professores, através do chat. E só fazendo uma conexão com o que Lili acaba de falar a respeito dessas conquistas do NUPRE, o Wellington Oliveira diz: a justiça restaurativa em nossa Secretaria de Educação é super bem estruturada. Parabéns aos que sonharam, implantaram e construíram. Então,
a Lili, a Mônica, a Selma Lara, a todos, ao Rodrigo França, a Rosângela, todos que foram aqui mencionados por ela, sintam-se parabenizados. As pessoas gostaram muito da palestra. Eu vou trazer apenas a fala do professor Fábio Matos, que hoje foi o primeiro a chegar aqui e fez um dos últimos comentários dizendo: excelente todas essas reflexões, nos inserindo na construção dessa mentalidade que busca restaurar aspectos de uma sociedade verdadeiramente humanizada. Então, muitos elogios, Mônica, muitos parabéns a você. A urgência e a necessidade do diálogo foi destacada a todo momento, inclusive pela nossa querida Tami Marmal Gil, que também está acompanhando aqui esse nosso evento. E quando você fala, Mônica, num determinado momento, sobre o empobrecimento do repertório reflexivo de cada um de nós, quando nós desqualificamos a fala de outra pessoa, a Ivete Carvalho, ela nos lembra sobre a importância do respeito como ferramenta necessária para a convivência. A Margarete Pereira também fala sobre a necessidade de uma convivência respeitosa e ela comenta: difícil quando os próprios adultos, educadores e família não se respeitam. E a Denise Haberman conclui: ultimamente tenho a impressão que os extremismos têm dificultado um diálogo construtivo. Eu passo a bola para você, Mônica. Algumas considerações. Muito obrigada, Cláudia. Muito bom escutar, né, compartilhar de ideias, das inquietações das pessoas. Desejo que em breve possamos fazer isso ao vivo. Por enquanto, o que me toca quando eu escuto isso na medida que a gente privilegia o diálogo, a construção do diálogo, não a ideia de um diálogo que falou em diálogo eu já vou fazer e já vou conseguir realizar, mas que eu coloco isso como uma prioridade no processo de convivência, naturalmente a gente não vai querer os extremos. Esse lugar é muito desconfortável. Quando a gente pensa em justiça, nem viver, nem praticar a injustiça, nem receber a injustiça, que são os polos, me ajudam a criar equilíbrios relacionais. Então, essa polaridade não é o que nos traz respostas. Eu posso sair de uma discussão, não de um diálogo, uma discussão, onde o objetivo é ganhar, com essa, digamos, esse troféu. Saí e a minha razão foi soberana sobre a razão da outra pessoa. Mas eu arrisco dizer que a gente não sai bem. Eu arrisco dizer que esse diálogo aí sim começa dentro de mim, de que lugar que eu fui para estabelecer esse tipo de dinâmica. Eu penso que a gente, quando está falando dessa complexidade, a gente está falando de violências estruturais. Aí não, nada justifica. Aí sim, a gente precisa ter muita, acho que preparo mesmo, se debruçar com profundidade sobre o que é possível caber num diálogo que não é possível. Quando fere a existência humana, a gente não está dialogando mais, e aí a gente volta ao que o Paulo Freire traz, né? Lugar de opressão não é lugar de diálogo. Lugar de silenciamento não é lugar de diálogo. Mas, nesse momento de muitas crises, eu acho que a gente pode, naquilo que é possível, falar: o que eu quero da minha convivência, individual e coletiva? E volto àquele lugar do exercício, né? Do exercício de dizer: puxa, existe uma comunidade que não dialoga, mas eu quero que ela dialogue. Então eu preciso colocá-la no dia a dia, não esporadicamente como alguma coisa que eu vou cobrar que as pessoas façam, mas que eu não vou experimentar. Então, tem um lugar do diálogo que é um ponto de virada, né? Que é uma intenção de. E uma intenção
de não diminuir a ideia e nem criar inimigos. Acho que esse ponto para mim é central quando vem essa reflexão. Somos pessoas diferentes, pensando diferente. Não somos inimigos e inimigas. A não ser que esse princípio básico do direito fundamental à existência seja colocado em questão. Obrigada, Mônica. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, que é uma inquietação também dos professores com relação à autoridade em sala de aula. Então, a Camila Souza Carvalho, quase minha parente, diz assim, ó, como manter um diálogo sadio com nossos alunos sem perder a autoridade? Ter proximidade? A Júlia Maia vai no mesmo sentido e diz, por que é tão difícil dialogar e tomamos muitas vezes atitudes punitivas em relação aos alunos? Como equilibrar isso, Mônica? Ai, adorei essas perguntas. Eu sou professora, né? Eu começo minha caminhada como professora de crianças bem pequenas. E sim, tive muito, e me parece que eu ainda tenho essas inquietações, né? Qual é o contorno? Como é que eu posso criar referências, de novo a ideia da referência, aonde eu vou, até onde eu vou para construir essa proximidade dialógica. Eu vou botar aqui um conceito que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade conecta. Ela nos chama para a nossa humanidade. Eu fui aprendendo na caminhada que, como professora, eu preciso contar que eu sou um ser humano, porque talvez exista um imaginário de heroínas quando somos professoras, sem sentimentos. E eu tenho percebido, e aí eu estou falando de crianças, jovens e adultos, porque eu trabalho com essas faixas etárias, não mais com as crianças, mas com jovens e adultos, de que nesse lugar eu tenho uma conexão extremamente mais forte e que aguenta um espaço de intimidade do que o lugar de provar que eu sei, ou que eu posso, que eu consigo. É realmente me despir desse lugar. E esse lugar vai sendo aos poucos construído, porque a gente está falando de diálogo, a gente está falando de confiança. E confiança é uma coisa que se constrói num espaço seguro, onde a minha vulnerabilidade não se volta contra mim. Acho que esse é um ponto central, né? E como que eu posso trazer, inclusive, essa vulnerabilidade para ser acolhida e não julgada, né? Começar a me despir mesmo e contar isso para os meus alunos e alunas. E contar isso para os meus pares dentro da escola, porque eu acho que a gente está falando também da relação entre profissionais, né? O desafio da convivência não está só na sala de aula, né? Ele está num lugar que é com essa diversidade e tem, de novo, a ideia de uma convivência que eu não necessariamente escolho. Eu estou lidando com pessoas que eu me aproximo e empatizo, tem pessoas que eu tenho desafios. Então, a vulnerabilidade, e mais do que isso, é entender, talvez, que um combinado de uma convivência dialógica seja sempre a referência que a professora vai voltar. Seja sempre o lugar que a gente quer construir. Então, o que eu deixo para que a gente possa pensar é que o diálogo ele vai ter que abrir espaços de questionamento. E nós, profissionais da educação, por vezes não nos deixamos questionar. E nos sentimos muito frágeis diante do questionamento. E que eu vejo que num diálogo, quando eu me abro, esse lugar passa a ser um lugar de força. É isso aí. Durma com um barulho desse, hein?
Mas é maravilhoso esse barulho, porque ele é potencialmente transformador, né, Mônica? Ele é fundamental. Então, pessoal, como nós já estamos nos aproximando aí dos minutos finais, eu gostaria de pedir a Liliane que possa fazer o seu 1 minuto aí de despedida do pessoal, para que nós possamos nos encaminharmos aqui para o final. Ative o seu microfone, por favor, Lili. Muito obrigada. Eu gostaria de finalizar a minha fala com um poema do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje aqui, que ele fala: escola é o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. Viva Paulo Freire! Muito obrigada, Lili. Eu passo, então, Mônica, para você, o seu minutinho final. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Vocês que estão enxergando na tela, vocês que estão dialogando através da presença, da participação, das inquietações. É uma honra estar aqui. É uma alegria falar de diálogo. E é nesse lugar que eu me despeço com muita esperança de que há caminhos, sem nenhum romantismo, mas com muita consciência de que se eu, pessoalmente, coletivamente, me coloco à disposição de um processo de transformação, o diálogo, com certeza, vai ser um bom companheiro. Cláudia, muito obrigada pela sua mediação, muito sensível, muito cuidadosa, muito delicada. A Lili, pela companhia, a Renata, que não está conosco, mas que foi muito importante estar, a Ingrid, a Cida e a toda a equipe que nos ajudaram a estar aqui. E as pessoas que estão conosco. Muito obrigada. Eu só gostaria de passar uma mensagem aqui, que chegou até a mim aqui pelo WhatsApp, da querida Rita. Ela pediu para comunicar a todos que a palestra da Nathalie Brito, dia 21, elaboração do PI, Criando Caminhos para a Inclusão Escolar, está cancelada por problemas pessoais da palestrante. Muito obrigada. Muito obrigada, Lili, obrigada, Mônica, obrigada, Ingrid, obrigada, Cida, todas vocês aí do Senutec, a todos os participantes desse nosso encontro. E eu fecho a nossa fala, a nossa participação, fazendo aqui, reproduzindo, né, uma fala que foi trazida no chat: se as guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Essa frase conta do ato constitutivo da criação da Unesco, que ela possa reverberar hoje e sempre dentro de nós. Muito obrigada e boa semana para vocês. Tchau, tchau.
Obrigada.